Quem é de boa noite, eu sou a Nath Zanoni, mestra do baralho de Dona Rosa Caveira de Dizeres da Calunga, e hoje é a nossa última live da série Oráculos da Encruzilhada, e a minha convidada especial não é do ramo da macumba, é um tipo de macumba, a gente pode dizer, mas ela não tá dentro dos terreiros, ela está em outros espaços, ela é... vamos dizer, expert em outros oráculos, e é justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Já ouviu falar de runas nórdicas? Porque eu já ouvi, inclusive sou runemal formada por essa minha convidada, e é um mundo mágico completamente novo, diferente, mas ao mesmo tempo ele se assemelha bastante com o baralho de Dona Rosa Caveira. E eu vou explicar um pouco melhor sobre isso durante a live. Aliás, eu não, a minha convidada, que é a maravilhosa Bruxa Iera. Antes da gente chamar ela, eu queria comentar um pouco sobre essa série que foi muito especial. Antes da gente começar as aulas ao vivo, as aulas gratuitas sobre o baralho de Dona Rosa Caveira, eu chamei pessoas que também fazem parte do mundo da espiritualidade, que também fazem parte do mundo dos oráculos, que também têm uma carreira, têm uma história, têm crenças, têm fés e têm práticas que são parecidas e ao mesmo tempo muito diferentes das minhas. Porque, mais uma vez, a nossa insegurança muitas das vezes vem a partir da falta de conhecimento. E não sou só eu que tenho conhecimento. Então, antes da gente começar a falar propriamente dito sobre o nosso baralho, né? Porque a próxima turma do curso Criando Bases do Baralho de Dona Rosa Caveira vem aí. Eu preferi trazer referência, porque as coisas podem não começar na sua vida através de mim, mas eu tenho certeza que elas não vão terminar em mim. Então eu tenho um tanto, muito para te ensinar, mas eu não sou a única, a verdade, o caminho e a vida, muito pelo contrário. Então eu trouxe aqui pessoas renomadas, pessoas que são referência no trabalho que realizam, dentro e fora da espiritualidade, dentro e fora dos oráculos, e eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso o nosso caminho daqui pra frente. Semana que vem, nós já começamos as nossas aulas sobre o baralho de Dona Rosa Caveira. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas amanhã, então se atente aos stories, porque eu quero saber de você quais são suas dúvidas. Nos vídeos do YouTube sobre as lives, inclusive, eu tenho recebido já alguns apontamentos e já gravei alguns conteúdos pra vocês, tá? Então a Turma Inferno vem aí, mas antes dela vem muita coisa boa. Vamos começar, minha gente, minha galera, meu povo. Sempre todo mundo com prosperidade e proteção. Gente, tô fazendo hoje 17 anos de macumba. Vocês acreditam? Loucura. Oi, Iera! Seja bem-vinda! Olá, boa noite, Nath. Boa noite, tudo bom? Ai, que felicidade, que prazer estar aqui contigo. Não, o prazer é todo meu. Parece que a gente nem é amigas tiagas, né, gente? Pra quem não sabe, assim, né? Tem gente que tá aqui que sabe, mas tem gente que não sabe. Nath é minha amiga Tiaga, né? Então. E a gente tá sempre juntas para brilhar. Exato. Então, eu quero muito agradecer pela sua disponibilidade. Vocês que estão assistindo, gente, aproveitem para fazer as perguntas de vocês. Prestem muita atenção, porque a live vai ser riquíssima. Porque Bruxa Iera, ela é tipo eclipse, tá? Raramente ela aparece. E a gente tem também nossas restrições, tá bom? Então, assim, Iera, o palco é seu. Eu peço para que você apresente, né? Se apresente da forma que você se sente confortável, trazendo um pouco do seu currículo espiritual, da sua trajetória, e já pode começar a dar as nossas voadoras sobre bruxaria, porque afinal de contas, o que é ser bruxa, mulher? O palco é seu. Ai, obrigada, Nath. Antes de mais nada, né? Parabéns por essa série de vídeos que você tá fazendo. E eu não tô falando por causa da minha presença aqui, não, tá? Você conseguiu estruturar conhecimento pra galera que eu acho que as pessoas ainda não entenderam o ouro que é. Você trouxe pessoas de peso que têm caminhadas diversas na espiritualidade, mas que se convergem em alguns aspectos. Então, antes de qualquer coisa, parabéns pela ideia, pela estrutura, pela organização. É a tua cara. Ficou com a tua cara isso, né? Então, agora me apresentando para todo mundo, boa noite. Meu nome é Bruxa Iera, Runemal Iera. Sou bruxa catina, Runemal, iniciada em magia rúnica e também praticante de magia natural, né? Pegando o gancho do que você me perguntou, Nath, o que é ser bruxa, né? Eu não vejo como um título, tá? Eu não vejo como
um título, como algumas pessoas veem por aí. Eu não vejo como título. A bruxaria, pra mim, é uma descoberta de você com você mesma. E a bruxaria, ela é um ofício. Ela não é uma religião, né? Ela é uma prática. Que pode incluir um devocional ou não. E que pode incluir uma religião ou não, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso precisa ficar bem claro. E eu costumo dizer que não é todo mundo que dá pra ser bruxa. Infelizmente, não. Porque, diferente de algumas religiões e alguns segmentos religiosos, a bruxaria ela não vem com receita pronta. Não dá pra gente pegar e falar, olha, vou citar um exemplo pra ficar mais claro o que eu quero dizer. Muita gente me pergunta, vê uma runa nas redes sociais, na internet, vê um sigilo, vê uma bandruna, que é aquela combinação de runas, né? E fala, nossa, eu vi esse sigilo que é pra prosperidade. Tá certo, eu posso usar? Eu não sei. Eu não sei quem fez aquilo. Porque não existe sigilo pronto. O correto é você fazer o quê? Por exemplo, eu quero prosperidade. Então, eu preciso oracular sobre você, Nath. O porquê que não tá vindo prosperidade? E o que é prosperidade pra você? Primeiro, a gente tem que bater um papo, entender o seu conceito, o que você tá querendo. E daí, eu preciso oracular pra entender o seu problema. Porque, às vezes, por exemplo, você fala assim, eu quero ganhar mais dinheiro. E o João quer ganhar mais dinheiro. Só que o que não tá deixando o João ganhar mais dinheiro é diferente do que não tá deixando você ganhar mais dinheiro. Então, preciso oracular pra entender. Passo 1. Aí, passo 2, né? Eu preciso parar, sentar e aí montar o sigilo para conectar nele aquelas energias específicas para o seu caso. Passo 3, aí eu preciso montar um ritual para consagrar e ativar esse sigilo, para então entregar ele para você. Então, você entende que não é receita de bolo lá na caixinha de maisena? Não é. Né? Então, por isso que eu falo que não é todo mundo que nasceu pra bruxaria. Alguém fala, eu posso acender a vela de tal jeito? Não sei o que você acha. Na bruxaria é assim. Você tem que estudar, você tem que entender pra saber se pra aquele caso se acende a vela de direita pra esquerda, de cima pra baixo, não sei. Quem tem que saber é você. É a bruxa. A bruxa, ela tem autonomia. Ela vai onde ela quer, ela entra onde ela quer, ela sai de onde ela quer. Mas pra você ter autonomia, que é a tão autonomia, né, sonhada por todos, ela vem de mãos dadas com uma palavra chamada responsabilidade. Porque se a autonomia é sua e você faz merda, quem tem que consertar depois é você. Então eu acho que a melhor definição de bruxaria, peço até desculpas por ter me alongado, é essa, sabe, Nath? É a autonomia. Não tem certo e errado. Quem decide é a própria bruxa. E isso todo mundo quer, mas ninguém quer lidar com as consequências disso. Cara, perfeito, né? Porque a gente tá nesse movimento espiritual, inclusive a gente já vai até adentrar essa parte mágica, né? Para tirar algumas dúvidas sobre o que de fato é magia. Mas só um comentário antes, é que a gente tá nesse movimento da liberdade espiritual, que as pessoas estão confundindo as coisas e achando que a liberdade é a ausência de regras. Nossa, perfeito, Nath, perfeito, né? E não é assim que funciona. A banda não toca desse jeito, né? Não é assim que funciona, gente. Não é assim que funciona. O fato de você ter autonomia e liberdade na bruxaria não quer dizer que você está acima das regras. Existem regras. Por exemplo, né? Quando a gente vai trabalhar com magia, você vai escolher um sistema mágico para trabalhar, ou mais de um sistema mágico. Por exemplo, eu trabalho com magia rúnica, trabalho com bruxaria catina, trabalho com magia natural. Eu citei 3 sistemas mágicos que são diferentes, têm as suas particularidades e dá para unir, dependendo do que eu for fazer. Quer dizer, então, que é uma salada mista, eu posso fazer o que eu quiser? Não, porque eu tenho 2 egrégoras poderosas em 2 desses sistemas mágicos, né? A egrégora nórdica e a egrégora hecatina. Eu não posso pegar, misturar os 2 do jeito que eu quero, ou quebrar fundamentos, ou falar, não, pra mim eu acho que é assim. Uma coisa é o que eu falei no início, você ter autonomia e criar a sua magia e o seu feitiço. Mas você, acima de tudo, principalmente quando você está trabalhando com uma egrégora, você tem que respeitar essa egrégora. Você tem que respeitar os fundamentos e você tem que respeitar também as similaridades que elas possuem, né? É o que eu sempre dou de exemplo. Eu não posso pegar, um set de runas nórdicas que tem uma egrégora relacionada à egrégora nórdica e consagrar para uma pombagira.
são egrégoras diferentes. Eu não posso pegar um set de runas e consagrar para Hecate, né? Se eu quero trabalhar com essa energia, se eu quero trabalhar com essa egrégora, passo 1, respeito. Tem que respeitar. Você tem que respeitar a egrégora. Passo 2, você precisa estudar e estudar muito. Quando você achar que você já sabe alguma coisa, você tem que ir lá e estudar mais. Porque são egrégoras muito antigas, são egrégoras que têm o seu próprio sistema e as suas próprias regras. Então, se eu quero ter um bom relacionamento com elas, eu preciso conhecer essas regras. Eu preciso entender essas regras. Para aí sim, eu conseguir utilizar a minha autonomia para trabalhar com essa egrégora e com essas regras. Não sei se deu para entender o que eu quis dizer, Nath. Não, deu para entender, porque é aquela coisa, por mais que você possa escolher Exato. um oráculo, nesse caso, né, um oráculo ou outro, ele tem uma trajetória, uma história, uma ancestralidade, que é uma palavra que está super na moda, só que as pessoas lá se colocam no lugar de eu acho, e por isso eu vou escolher o que me convém. Exato, esse é o ponto, né? Hoje a gente tá numa era, e agora eu vou citar ciência, né? Estudos sociológicos, a era do individualismo. Então as pessoas acham que a vontade delas é soberana e elas podem burlar a espiritualidade do jeito que elas querem para preencher o vazio existencial delas. Ou para fazer eco pro ego delas. E não é assim que funciona, né? Eu volto para aquelas regras. Primeiro de tudo, você quer trabalhar com uma egrégora em específico, você tem que respeitar essa egrégora. Passo 1. Passo 2. Você precisa conhecer a egrégora. E também tem aquela coisa, né, Nath? Você precisa ver se a sua energia, se você tem afinidade com isso. Né? Eu falo muito com relação, nada contra quem sentiu um chamado, tudo. Eu nunca senti chamado nenhum, tá? Se alguém veio aqui hoje esperando ouvir uma história de um evento cataclísmico que aconteceu na minha vida e me fez levar à bruxaria, desculpe desapontá-los, mas eu não tenho essa história para contar para vocês, né? Surgiu interesse, eu comecei a pesquisar e falei, bom, tá, entendi. Agora eu preciso ver se eu me afino com essa energia, eu preciso ver se eu me afino com essa egrégora. E aí você vai começando, né, a criar um relacionamento com a egrégora e com as divindades que você queira cultuar, ou se não quiser cultuar, na bruxaria também não tem problema nenhum, né? Mas caso você queira cultuar alguma divindade, precisa ver se você se assimila àquela energia daquela divindade. Vou dar um exemplo, né, que é bem conhecido, né? Muita gente quer saber qual é o orixá de cabeça e nem tem relação nenhuma com qualquer religião de matriz africana. Mas pra que você quer saber, meu anjo? Você vai se relacionar com essa divindade? Você vai se relacionar com esse orixá? Pra que você quer saber? Só pra postar na internet? Ou então, a pessoa quer saber o nome de entidade, nome de Exu, nome de Pombagira? Pra que se você não presta culto? Só pra postar, só pra dar close na internet? Não tem lógica. E daí, quando você quer trabalhar, você acha que realmente, você desrespeitando uma egrégora, de coração, meu anjo, para e pensa. Você acha que se você desrespeitando uma egrégora, você ir lá e for pedir qualquer coisa, você vai ser atendido? Deixa aqui o questionamento. Eu iria até um pouquinho mais embaixo, né? Porque as pessoas acham que todas as outras egrégoras, todas as outras espiritualidades do mundo são a espiritualidade cristã, que é tudo baseado no perdão e na luz branca da gratidão. Exato. E não é bem assim que funciona. Tem gente que acredita que Exu e Pombagira são anjinhos. E assim, se eu te contar as diarreias, começa por aí. Então, assim, o quanto que a gente é também cobrado, justamente, a troca ela precisa ser proporcional. Respeito, não só a vela acesa, né? Existe muita coisa antes da vela, não é? Exato, não, a vela eu acho que é a fase final do relacionamento, sabe? É que nem quando a gente conhece uma pessoa, tá? Eu conheci você, Nath, a gente vai se tornar amiga. A gente não se tornou amiga de primeiro momento, a gente precisou criar uma afinidade, a gente precisou conviver. E essa convivência, ela é construída no dia a dia. Ela é construída em pequenas atitudes. Para a hora que chegar momentos de grandes atitudes, você saber que você pode contar com aquela pessoa. Então não adianta você falar assim, eu quero, sei lá, vou falar Hecate porque ela tá muito pop, né? Eu tava até vendo uma postagem essa semana, né, falando, nossa, o fã-clube de Hecate tá chegando perto do fã-clube de Jesus, o povo tá ficando insuportável. E pior que tá nessa vibe mesmo, tá? Pior que tá, infelizmente, tá nessa vibe mesmo. Então, vou pegar a Hecate como exemplo. Não adianta nada
você ir lá, querer fazer, tá, vou praticar bruxaria catina, vou praticar uma magia com a força dessa divindade. Se você não se relaciona com ela, se você não demonstra o mínimo de respeito com ela, você acha mesmo que vai dar boa? Não vai dar, gente. Não vai dar. Não vai dar. E a pessoa fala, nossa, eu fiz uma magia que eu vi na internet, né? Porque os perfis que mais bombam são aqueles que as pessoas falam, ó, magia para atrair amor, magia para atrair dinheiro, faça isso. Esses perfis bombam. Você acha mesmo no teu coração que sem um relacionamento com a divindade, você vai fazer uma magia na energia dessa divindade, você vai ser atendido? Se você pegar ela de bom humor, a melhor coisa que pode acontecer é não ser atendido. Agora, se você pegar no mau humor, desejo boa sorte, né? E a mesma coisa a magia rúnica, a magia com o panteão nórdico, né? É um panteão muito específico. Então, não adianta nada eu querer, tá, vou fazer um rito coletivo de amor próprio com a deusa Freia. Tá? Eu me relaciono com ela para eu poder chamar uma fagulha da energia dela para isso? Na melhor das hipóteses, vai não acontecer nada. Você tem que criar um relacionamento. E relacionamento é o exemplo que eu dei, que nem de amizade, né? Ele se constrói todo dia. Não em atitudes grandiosas. Não adianta se montar um altar caríssimo, belíssimo, que nem você falou, acender a vela. Acender a vela é a última parte, né? É a tua energia. É a tua energia. São os pequenos detalhes. Você tem que se afinar com aquela energia. Muita gente pega e fala, ah, sou filha de Xangô. Tá. Você conhece a energia desse orixá? Uma pessoa que mente, uma pessoa que passa a perna nos outros, você é realmente filho de Xangô. Você tem certeza no teu coraçãozinho que o seu comportamental casa com a energia desse orixá? Deixa o questionamento. Então, antes da gente se aproximar de uma divindade, de uma entidade também, né, que é um culto à nossa ancestralidade, você precisa ter a parte comportamental, senão as energias não vão se afinar. Senão você repele aquilo, você não vai atrair aquilo, né? Eu acredito muito nisso e é o que eu vivencio também. E eu acho muito curioso porque a gente pode até revisitar as outras lives, né? De sacerdotes, inclusive, de outros segmentos, de outras religiões, nesse caso, religiões, falando exatamente a mesma coisa. A gente tem uma série de diferenças, mas ao mesmo tempo semelhanças tão gritantes sobre o tal do ebó de comportamento, sobre o contra-axé que o povo da macumba fala, né? E às vezes as pessoas ficam tão mais preocupadas naquilo que ela pode comer ou não, o que é também importante, mas e o resto? Tem gente, por exemplo, eu cansei em atendimento de olhar para uma pessoa e falar assim, tá, tudo bem, faz tempo que você não acende a vela da sua pombagira, eu até entendo, mas assim, você já contou como que foi seu dia ontem? Aí a pessoa me olha como se eu fosse um extraterrestre. Aí eu falo pra ela, porque se você não tem vela, não tem tempo, não tem isso, você deu bom dia pra sua pombagira hoje? Exato. É esse o ponto, né? É aquela coisa, né? Imagina que eu não te conheço, não falo contigo, tô anos sem falar com você. Do nada, meia-noite, bato na porta da tua casa e venho te pedir ajuda. Fica difícil, né? Na melhor das hipóteses, a pessoa vai falar, ai, tá, não tenho nada pra te ajudar, mas que Deus te abençoe. Na melhor das hipóteses, né? É isso, aquela coisa, qualquer coisa a gente vai se falando. Isso, qualquer coisa não me ligue. Qualquer coisa vai nos omitindo. Isso, vai nos omitindo, né? Não, beleza, eu vou ver aqui e te falo, beleza, fechou. Como que você vai ajudar uma pessoa que você não conhece, que você não tem afinidade, né? Então, é isso, praticar magia, praticar bruxaria, é isso. Tem autonomia? Tem. Você vai ver por aí na internet, não precisa nem perder muito tempo pesquisando, você vai ver vários vídeos falando, porque a bruxa é a sua deusa, a bruxa é a dona de si, a bruxa tem autonomia, a bruxa tem liberdade. Realmente, ela tem. Mas você esquece de um pequeno detalhe. Liberdade e responsabilidade, elas andam de mão dada. A gente é livre para fazer o que quiser, mas é escravo das consequências dos nossos atos. Perfeito. Não tem como fugir disso, né? Liberdade não é libertinagem. Isso não me dá o direito de eu burlar regras, isso não me dá o direito de eu quebrar fundamentos mais antigos que o próprio mundo, né? Essas egrégoras, né? Elas não começaram ontem. Elas existem desde que a vida no cosmos existe. Então, aonde que eu, dentro da minha pequenez, me acho no direito de falar, tá, tem esse fundamento, mas pra mim, eu acho que não é assim, não. Vou fazer do jeito que eu quero. Quem sou eu na fila do pão? Então as pessoas confundem muito, sabe, Nath? Essa liberdade que a bruxaria traz, essa autonomia que a bruxaria traz, com falta de respeito
com a egrégora que você está trabalhando. E isso, eu trago isso para o mundo oracular também. Tanto é que você vê muitas pessoas que falam que leem runas nórdicas, mas não sei se a leitura sustenta, né? Porque ela é um oráculo que você não precisa praticar nenhum devocional a nenhuma divindade nórdica para ler oráculo. Não. Você precisa entender a cosmovisão nórdica, porque a simbologia e os significados das runas representam como aquele povo se relaciona com a espiritualidade que tem um panteão próprio. Então você precisa entender isso para você, a hora que olhar para uma runa e ver aquele símbolo, você entender toda a história que está por trás dela e conseguir interpretar. Ponto. E com a prática você vai melhorando a tua leitura. Você não precisa praticar nenhuma fé nórdica, você não precisa praticar nenhum devocional para nenhuma divindade nórdica para ler runas. Mas isso não quer dizer que eu posso fazer o que me der na telha com as runas nórdicas. Elas pertencem a uma egrégora. E eu preciso respeitar essa egrégora. Eu preciso respeitar toda a história que envolve essa egrégora. Eu não estou falando que você tem que ir lá acender vela para Deus nórdico. Não é isso. Vou repetir, você não precisa praticar um devocional para nenhuma divindade nórdica para você ler runas. Você não precisa. Mas você precisa respeitar. Que é o exemplo que a gente estava falando agora há pouco, né? Ah, tá, aprendi a ler runas, elas são maravilhosas. Realmente, né? Quando a gente conhece, a gente se apaixona, a gente se atrai. É um negócio, quando você vê, você tá imerso no mundo das runas. Nossa, sei lá, né? A pessoa conhece a entidade dela, a pombagira dela, eu falei, eu vou consagrar minhas runas pra minha entidade, porque elas são maravilhosas, minha pombagira vai ficar felicíssima. Então, né? Meu anjo, deixa eu te contar, né? Assim que funciona. Você vai conseguir ofender duas egrégoras ao mesmo tempo. Parabéns. Em vez de ofender uma, você ofende duas, né? E a mesma coisa é o baralho de Dona Rosa Caveira, né? Eu não posso pegar o baralho de Dona Rosa Caveira, né? Por mais que eu aprendi a jogar, por mais que eu seja cartomante do baralho de Dona Rosa Caveira, formada pela minha mestra, Nath Zanoni, minha amiga Tiaga é mestra do baralho de Dona Rosa Caveira, não quer dizer que o fato de eu ler o baralho, ter aprendido a ler o baralho, tá, eu sou devota de Hecate, eu vou pegar e consagrar o baralho da pombagira pra Hecate. Legal, eu vou conseguir confusão com duas egrégoras numa tacada só. Ó que maravilhoso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É possível trabalhar com egrégoras diferentes? É possível, desde que você tenha respeito por elas e conhecimento para que você possa fazer bom uso de tudo que essas egrégoras têm a oferecer. Perfeito. E adentrando esse mundo, né? Porque as runas, elas têm esse mistério, a gente se fascina, seja pelo ato de oracular ou seja pelo ato de ser atendido, né? Se as cartas já geram essa curiosidade, as runas, então, pelo amor de Deus, né? Eu, quando conheci, pelo menos eu olhava e falei assim, como é que a Iera sabe essas coisas da minha vida nessas pedrinhas? Como que pode, Brasil? Então, eu queria que você trouxesse um pouco para nós do que você, dentro dos seus conhecimentos, né, dentro de todo esse período de prática, o que é uma egrégora, né? Porque a gente tem falado e tal, mas talvez nem todo mundo saiba. E qual é a origem das runas nórdicas? Porque a gente teve a Vanessa aqui, sabe que o baralho veio através de um processo de canalização e que ela e Dona Rosa são parte importantíssima desse processo, mas e as runas? Elas vieram assim do nada? Existe uma trajetória, existe uma jornada por trás? Como é que é isso? Ai, legal. Gostei dessa pergunta, Nath. Eu vou até pegar aqui e mostrar, né, que fica até mais fácil de visualizar, né? Então, quando a Nath fala, nossa, né, como é que ela entende a minha vida, né? Ó, sou Willow aqui. Entende a minha vida olhando para esse símbolo, né? Porque as runas nórdicas, o que elas são? Eu vou falar a origem científica delas, né? A origem histórica e arqueológica delas e a origem mitológica, que está realizado com o ato de oracular e se fazer magia com as runas, né? Então, as runas, elas eram um alfabeto. Elas surgiram como um alfabeto da língua proto-nórdico. Proto quer dizer o quê? Língua morta. De um nórdico antigo que atualmente não se fala mais, tá? Esse nórdico, ele foi passando por transformações e essas runas em especial que eu tô aqui, ela é formada por 24 símbolos, ou seja, 24 letrinhas, né? Cada uma tem um símbolo aqui que formam o alfabeto, né, que é o chamado Elder Futhark. Como eu falei, elas eram
um alfabeto, né? Elas têm sons e muito se perdeu, porque ela é uma língua morta, como eu falei, é do proto-nórdico. Aí, conforme foi avançando a história daquele povo dos povos da Escandinávia e dos povos nórdicos, né? Foi vindo o Elder Futhark, né? Que já é uma variação desse alfabeto. Aí veio o Futhark anglo-saxão e foi indo, né? Até chegar a língua que falam hoje dividida em países. Porque quando a gente fala povos nórdicos, eu não estou falando de um país, eu estou falando de uma região do globo que tem vários países, que hoje a gente conhece como Noruega, Dinamarca, a Finlândia. Eu estou falando daquela região, né? Então, essa é a origem arqueológica e histórica que a gente tem evidências das runas. Agora, a origem mitológica, que eu vou entrar na parte da cosmovisão nórdica, né, das runas. As runas surgem através de um alto sacrifício do deus Odin, que é a principal divindade do panteão nórdico, é a principal divindade da cosmovisão nórdica, né? Tanto é que assim que ele tem inúmeros títulos e um deles é pai de todos. Por que ele tem esse título? Porque ele é considerado o pai de todas as criaturas vivas, né? De todos os deuses e de todas as criaturas vivas nos 9 mundos da Yggdrasil. E uma das características mais marcantes de Odin, né, é que ele é um deus que busca sempre por sabedoria, aumentar a sua sabedoria. Por quê? Porque ele queria poder ser um bom governante para os demais deuses e para as demais criaturas viventes. Resumidamente falando, né? Então, um belo dia, Odin, ele vai até a Yggdrasil, que é a árvore da vida, e ele se pendura, fica de cabeça para baixo, né? Semelhante à posição da carta do enforcado do tarô, né? Ele se pendura pelos pés, fica de cabeça para baixo, pega a lança dele e transpassa o próprio corpo dele, o próprio peito dele. E ele fica por 9 dias e 9 noites tendo sensações humanas de dor, medo, calor, frio, fome, sede. E quando chega o final da 9ª noite, ele transcende em conhecimento. E ele enxerga nos pés da Yggdrasil, né, na parte de baixo da Yggdrasil, 24 símbolos semelhantes a esses daqui, o Elder Futhark. E daí ele entende, né, que aqueles símbolos seriam uma forma de comunicação, e não só comunicação, fonte de grande poder. Então ele tenta esticar a mão dele para buscar essas 24 runas e não consegue. E daí ele é informado que em troca das runas ele precisa dar um sacrifício, né? Como se já não bastasse os 9 dias e 9 noites pendurado, de cabeça para baixo, transpassado por uma lança. Então o que Odin faz? Ele retira um dos olhos dele e entrega para poder buscar as runas. Nesse momento ele sai da árvore e ele consegue colher as runas. E ele dá de presente para a humanidade, para que ela tenha uma forma de comunicação com os deuses. E o legal também das runas, e agora eu vou falar de achado arqueológico, os achados arqueológicos mais antigos das runas não é de forma oracular, tá? A forma oracular das runas é até considerada recente, entre aspas. Os achados mais antigos era para fazer magia. Então você tem pedras que são chamadas pedras rúnicas com feitiços entalhados nelas em forma de runas. Então o primeiro uso que se tem das runas é para fazer magia e depois, mais para frente, é que ela foi utilizada como um oráculo. Então essa é a origem das runas, né? Eu reduzi uma história muito mais detalhada para poder caber no tempo da live, né? Então por isso que as runas, né, a tradução da palavra runa significa sussurro. Então elas são conhecidas como o sussurro dos deuses. Então, gente, a história ela tem muito mais detalhes, ela é muito mais legal do que isso que eu falei para vocês, tanto da parte da cosmovisão das runas como da parte de arqueologia e runologia. Recomendo que vocês se aprofundem e pesquisem, conheçam mais. Eu fiz o resumo do resumo do resumo para poder caber na live, né? Então, por isso que elas têm essa potência e elas estão intimamente ligadas com o panteão nórdico. E é por isso que outros oráculos, em forma de pedrinhas, vamos falar assim de uma maneira bem simples, popularmente acabam chamando de runas, mas o correto não é se chamar de runas. Porque primeiro, para ser runa, precisa ser um alfabeto, né? Então, por aí já tá errado você chamar esse oráculo de runas, porque não é um alfabeto. E as runas, elas são um alfabeto,
né? Por exemplo, tem o oráculo das bruxas, que é conhecido como runa das bruxas, mas é errado você chamar de runa das bruxas, porque elas são símbolos, 13 símbolos, que também tem todo o seu fundamento relacionado à bruxaria, mas não são o alfabeto. Então o nome correto é chamar de oráculo das bruxas. E daí a gente tem runas ciganas, runas dos dragões, mas elas não são alfabetos. Então por isso que runas é somente as nórdicas, porque elas são um alfabeto e estão relacionadas a essa história que eu contei pra vocês. Que é o resumo do resumo do resumo. Sim, não, e já é perfeito, é fascinante, ao mesmo tempo é diferente e próximo, né? É curioso como que a espiritualidade é rica, né? Nossa, é absurdo. E como você, sendo uma bruxa, e aí eu falo assim, porque você tem uma percepção e uma sensibilidade e uma visão de vida que é diferente, independente de ter práticas mágicas que envolvam atos devocionais aos deuses, né? Então, mesmo enquanto praticante de bruxaria natural, você tem uma sensibilidade, uma percepção do mundo que vai além daquilo que os olhos veem. Ponto. Então, assim, quando você entrou em contato com as runas, outros oráculos já existiam na sua vida? Se sim, essa questão de ele vir abraçado com uma egrégora é diferente em termos práticos também? Boa pergunta, Nath. Sim, quando as runas chegaram na minha vida, eu já lia tarô. Tarô foi o primeiro oráculo que eu aprendi na minha vida, né? E ele veio na minha vida de uma maneira que, se você me perguntar, nossa, Ira, como é que você começou a ler tarô? Eu não vou saber te responder. Porque eu já me consultava há muitos anos, né, com algumas tarólogas, eu fui me interessando, até que um dia eu falei, por que não aprender a ler tarô? Aí eu aprendi a ler tarô, fiz uma conexão muito forte com esse oráculo, que hoje é um dos que eu domino, e hoje eu sinto ele como se fosse uma extensão do meu corpo, né? A gente tem afinidade, fluiu. Só que o tarô, ele não tá conectado com nenhuma egrégora, né? Porque a origem do tarô, ele começou como um jogo, que nem o Uno, um jogo de cartinhas, e depois que ele foi transformado no oráculo. Então ele não tem uma egrégora ligada a ele, né? Como a gente estava falando do exemplo de consagrar, o tarô eu posso consagrar para quem eu quiser, né? Se eu quiser consagrar para uma entidade, se eu quiser consagrar para uma divindade, pode. Não recomendo, mas pode, né? Porque ele não tem uma egrégora relacionada a ele. E é o oráculo que eu tenho verdadeira paixão, né? Tanto é que o nome da página, né, quando eu resolvi abrir a página do Instagram, que foi através de incentivo de amigas minhas, que eu comecei a ler para elas, né, não profissionalmente, mas lendo para elas, elas começaram, vai, abre uma página, põe para atender, cara, você é muito boa, isso, aquilo, por incentivo delas, eu abri. E nessa fase, quando eu abri a página, eu tava começando a conhecer um pouquinho a deusa Hecate, e eu praticava somente magia natural. E eu falei assim, eu vou ficar só no tarô, né? Pra que eu quero outro oráculo? Né? Imagina, não rola, né? E daí do tarô eu fui aprender baralho cigano, demorei pra me conectar com o baralho cigano, eu me conectei melhor com o baralho cigano depois que eu te conheci, a gente começou a trocar figurinha, aí eu e o baralho cigano a gente se entendeu. Mas eu confesso que ele não é o meu primeiro oráculo de escolha pra leitura, tá? Eu leio ele muito esporadicamente, mas a gente se entendeu, consegui me afinizar com ele, e isso é obra sua também, né? E aí vieram as runas nórdicas, né? Eu tava estudando sobre bruxaria e em algum momento, eu acho que eu tava... O que eu tava fazendo, gente? Sei lá o que eu tava fazendo. Tava lendo alguma coisa. E me deparei com as runas nórdicas. E eu falei, cara, que sensacional. Eu quero aprender esse oráculo. Quero aprender esse oráculo. E aí eu peguei, vi um cursinho na internet, bem baratinho, custava R$30, e falei, tá, vou aprender, né? Aprendi o tarô sem dificuldades. Falei, com as runas não vai ser diferente. Aprendi baralho cigano sem dificuldades. Só que não. Eu não consegui aprender as runas, né? Consegui entender alguns significados e tal, mas não foi. Não deu match. Não foi, tipo assim, match. Amor à primeira vista foi. Fiquei apaixonada. Mas eu não consegui entender. Eu e as runas a gente não conversava. E nessa que eu tava estudando as runas, né? Comecei a ler alguns livros, né? Relacionados com a egrégora nórdica. E vi a história da deusa Freya, né? Porque é que eu resumi a história e falei só de Odin. Mas Freya também é uma deusa que tem ligação com as runas. E nessa época, eu tava muito assim... eu preciso direcionar melhor minha espiritualidade. Eu quero expandir, eu quero conhecer mais coisas, né? E eu tinha feito uma oração muito simples pra Hecate, que é a deusa que eu tenho um devocional. Não foi nenhum ato extraordinário. Eu tava andando na rua, comecei a pensar sobre isso. Acho que eu tava indo trabalhar, se não me engano. Eu tava indo no mercado, sei lá. Fiz
uma oração e pedir para ela que ela me desse caminhos, né? Para que eu pudesse desenvolver e aprender mais, né? Sobre a minha vida espiritual. E nisso eu tava com as runas na cabeça, né? Tinha lido sobre Freia e falei assim, bom, né? Já que as runas são ligadas ao panteão nórdico, eu vou pedir pra quem manda nelas, né? Aí eu fiz também uma oração muito simples também pra Freia, pedindo que ela me colocasse no meu caminho uma pessoa que pudesse me auxiliar a realmente desvendar os mistérios das runas, para que eu pudesse fazer bom uso delas. E daí na mesma semana conheci a Carla, conheci o perfil da Carla e dali pra frente já tô iniciada em magia rúnica, é isso. E eu tô aqui. Perfeito. E na hora que você colocou as runas, né? Que aí você passou pelo processo primeiro do oráculo em si, sem a parte mágica que veio um pouco depois. Como é que foi para você esse processo? Porque com o tarô a banda toca diferente. A runa nórdica, mesmo sem uma prática, né, estritamente oracular, esse ter uma egrégora influencia de alguma maneira? Você sente que ela tem, não sei, uma personalidade, que existem assuntos que são apropriados ou inapropriados, ou isso é uma crença pessoal do Runemal? Como é que isso funciona? Ai, legal, Nath. Sim, eles são totalmente diferentes. Eu costumo dizer que aprender oráculo é como falar um outro idioma. E cada idioma tem as suas particularidades, né? Sabe aquela pessoa que faz o cursinho de inglês aqui no Brasil? Aí quando ela viaja para um país que fala inglês, sei lá, Estados Unidos e Inglaterra, aí ela fica com a sensação, cara, eu não sei falar. Estudei 20 anos cursinho de inglês, chega aqui eu não consigo falar. Por quê? Né? Porque não adianta você conhecer só o significado das palavras, você pegar um dicionário e fazer um depara, sabe? Mesa em português é mesa, mesa em inglês é table, ok, né? Mas eu vou pegar até um exemplo em português. Como é que você explica para uma pessoa que não fala em português a expressão vamos dar uma volta? Porque o que é dar uma volta? Girar em algum lugar? A pessoa vai pensar isso, porque ela não entende a cultura brasileira, que é diferente da cultura de Portugal, então a gente vai ter expressões diferentes, que é diferente da cultura de Moçambique, que tem expressões diferentes no português, né? Tem expressões próprias. Então como é que você vai falar? Sei lá, um italiano que tá aprendendo português. Você fala pra ele, vamos dar uma volta? Ele não vai conseguir entender se você não explicar o que significa essa expressão. E para ele entender essa expressão, ele precisa conhecer a cultura brasileira. Não adianta ele ter aprendido português em Portugal, que ele não vai entender o que é dar uma volta, porque lá em Portugal ninguém fala, vamos dar uma volta. Entende? Então, o oráculo é a mesma coisa. Então, eu sinto o tarô de uma maneira diferente e eu sinto as runas nórdicas de uma maneira diferente. Não, como eu falei, e vou repetir, para ler runas, não precisa ter um ato devocional com nenhuma divindade nórdica. Mas, pegando esse exemplo das gírias de línguas diferentes, você precisa conhecer esse panteão. Você precisa conhecer a história, você precisa conhecer a cultura, né? Que nem agora há pouco eu tirei a runa Souilo, né? Que é a runa do sol. O sol para os nórdicos tem um significado completamente diferente do sol aqui pra gente que tá na América Latina. Que por mais intenso que seja o nosso inverno, a gente vai ver o sol nesse período. Eles não. Tem países, por exemplo, lá na Islândia, uma parte da Finlândia, que você fica 6 meses sem ver sol, né? Tem o famoso sol da meia-noite em alguns países, né? Então, a simbologia do sol dentro daquela cultura é totalmente diferente. Então, quando você está lendo, né, de maneira oracular, as runas nórdicas e sai uma Souilo, você não vai interpretar como a carta do sol do tarô. Você não vai interpretar como a carta do sol do baralho cigano. Você precisa entender a cultura desse povo, a cosmovisão nórdica, conhecer o panteão nórdico para você interpretar essa Souilo. E também tem runas que são, para você entender o significado delas, tem runas que são associadas a divindades. Você precisa conhecer uma faceta dessa divindade nórdica para você interpretar ela. Repito, você não tem que prestar um ato devocional, mas você precisa conhecer um pouquinho dessa divindade para poder interpretar aquela runa. Então, tem essas características. Da segunda parte da sua pergunta foi, dá para abordar todos os assuntos? Dá. Qualquer oráculo, você aborda qualquer assunto. A questão é, o oraculista sabe ler? Deixa aqui o questionamento. A questão não é o oráculo, a questão é o oraculista. E eu volto ao exemplo da gente falar um idioma, né? Não adianta eu ter feito um cursinho de inglês e a hora que eu viajar para Inglaterra eu não conseguir falar com as pessoas.
Ah, o problema é o inglês? Não, o problema é a pessoa que não tá conseguindo a fluência necessária para ela poder ir lá e desenrolar o inglês dela. Então, dá para se responder qualquer assunto com as runas nórdicas. A questão é, o oraculista vai saber? Ele vai ter essa vivência, ele vai ter essa expertise, ele vai ter essa sabedoria, essa prática. Porque para você responder o assunto, você precisa conhecer tudo que envolve essa egrégora e os significados das runas, do jeito que eu expliquei. Mesma coisa baralho da Dona Rosa Caveira, né? Ela tem uma simbologia relacionada com a visão da entidade. Então, se eu for olhar a simbologia do baralho a partir do meu ponto de vista, eu não vou conseguir interpretar. E a mesma coisa as runas nórdicas. Se eu for olhar Soul Willow do meu ponto de vista, né, brasileira, latino-americana, eu não vou conseguir pegar toda a sutileza e potência que Soul Willow tem. Acho que eu respondi essa pergunta, né, Nath? Total. Eu tô até aqui olhando o roteiro, eu fiquei assim, gente, vamos jogar aí, vamos ver no que vai dar. Não, e é essencial, é maravilhoso. E você, como oraculista de muitos oráculos diferentes, né? Porque a gente fala sobre a cartomancia, né? Por exemplo, que é um recorte, e é uma maioria, vamos dizer assim, dentro da sua mesa, mas são cartomancias muito diferentes, né? Jogar baralho cigano, jogar tarô, entre si, eles são completamente diferentes. Foram criados em épocas completamente diferentes, num lugar do mundo diferente. O baralho de Dona Rosa, nem se fala. E aí vem as runas. Esse processo oracular, né? Ele vem a partir do conhecimento e você acredita em intuição? Se você acredita, como é que você enxerga que esse processo ali acontece? É possível aflorar a intuição nas runas nórdicas? Eu sou bruxa, tem que acreditar em intuição, tem jeito. Aqui, né? Porém, contudo, todavia, entretanto, a intuição, eu vejo ela como a página 2 de você ler o oráculo. Primeiro você precisa entender a engrenagem do oráculo, a simbologia do oráculo, entender a estrutura dele. Porque como eu vou dar vazão à minha intuição de algo que eu não entendo? Não tem. Né? Para minha intuição poder eu bater o olho e conseguir direcionar ela, primeiro eu preciso ter uma base muito sólida naquele oráculo. Que nem você falou, eu leio vários oráculos, mas eu não aprendi eles todos de uma vez e não aprendi eles uma sequência do outro, porque você precisa vivenciar o oráculo. Eu acredito muito nisso. Eu só fui aprender runas nórdicas quando o tarô pra mim já estava ok, né? O tarô é algo que eu domino, como eu falei, pra mim ele é a extensão do meu braço. E hoje, as runas eu também vejo elas como uma extensão do meu braço. O baralho de Dona Rosa, eu tô num processo de afinidade, eu preciso vivenciar mais ele. Se eu for comparar ele com as runas e com o tarô, ele é o que ainda tenho, eu ainda não consigo ver ele, sentir ele como uma extensão da minha mão. Mas por quê? Porque ele é muito recente na minha mesa. Eu preciso viver ele mais. A gente precisa passar por mais situações. A gente precisa passar por mais atendimentos. Entende que eu tô falando que eu não tô dizendo que eu não entendo o significado dele? Não é isso. Mas a gente precisa respeitar o processo. Do mesmo jeito que lá atrás com o tarô eu tive o meu processo com ele, do mesmo jeito que lá atrás com as runas eu tive o meu processo com elas, eu agora tenho que ter o meu processo com o baralho da Dona Rosa. Isso é uma forma de respeito com o oráculo e a egrégora que ele carrega. Né? Eu não posso sair matando no peito já e dizendo que eu sou a pica das galáxias do baralho da Dona Rosa, porque eu não sou. Por mais que você fale, nossa, Jacira, sua leitura tá maravilhosa, mas a gente precisa viver ainda, né? Eu vou voltar para o exemplo da amizade, né? Quando a gente conheceu, pô, gostei da Nath, pô, a Nath gostou de mim e tal, tudo, mas a gente só foi ser amiga Tiaga, mano, depois, né? A gente foi convivendo, a gente foi se conhecendo, a gente foi se afinizando, a gente foi indo lá criando intimidade. E com os oráculos eu vejo isso, Nath, eu sinto assim com os meus oráculos, né? Do mesmo jeito que assim que eu aprendi runas nórdicas, eu falei, cara, eu não posso matar no peito, ainda não posso matar no peito, né? Eu preciso ter esse tempo, eu preciso vivenciar o oráculo. E como que se vivencia o oráculo? Jogando com ele. Você tem que jogar. Você tem que passar por situações na sua mesa. Tem que passar, não tem como fugir. Não tem como você criar expertise, criar bagagem, criar afinidade com o oráculo se você deixa ele dentro da gaveta. É impossível isso. Você tem que jogar.
você tem que se expor a ele, né? E é legal isso, né? Que o baralho, o baralho, as runas, eles vão se encaixando com a gente, né? Quando eu falo encaixando, é como se é, eles entendessem o que eu tô perguntando pra eles. Fala assim, ó, com a Jacira eu tenho que falar desse jeito, com a Iera eu tenho que falar desse jeito, com a Nath eu tenho que falar desse jeito. Por quê? Porque se eu falar de outro jeito, ela não vai me entender. Então, tem momento, eu vejo isso conforme as minhas leituras elas vão avançando. Por exemplo, as runas nórdicas. Se eu for fazer a mesma leitura, a mesma pergunta hoje, que eu fazia anos atrás, quando eu comecei a ler, as runas vinham de uma maneira diferente. De uma maneira tipo assim, ó, deixa eu falar fácil pra essa lesada entender, sabe? Porque ela tá começando mais ou menos assim. Agora, elas vêm de um jeito que elas falam, bom, ela já consegue pegar as entrelinhas, ela já consegue pegar algumas sutilezas. Então eu vejo que elas se comportam de uma maneira diferente. E eu me comporto de uma maneira diferente com elas, né? E eu acho, Nath, de verdade, que é assim com todos os baralhos. E o baralho da Dona Rosa, eu tô nesse momento com ele. A gente tá nesse momento da gente ir se entendendo, né? A gente já se entende. Pô, tivemos várias provas disso, né, amiga Tiaga? Tivemos muitas provas. A gente se entende, que eu achava que eu não ia me entender com ele, mas a gente se entende. Ainda hoje eu me pergunto, meu Deus, por que esse baralho veio pra minha mão? Eu ainda não entendo. Nem sei se um dia eu vou entender, ou se é pra eu entender. E tá tudo bem, né? Mas eu respeito ele, eu sinto que ele me respeita e a gente tá nessa caminhada. E do mesmo jeito que eu percorri essa caminhada com o tarô, que eu percorri essa caminhada com as runas, e a caminhada ela não para, tá, gente? Quando a gente começa a ler um oráculo e você faz isso de uma maneira séria e responsável, você vai entender que nunca é o suficiente que você sabe. Pelo menos eu tenho essa sensação. Sabe a famosa frase do filósofo? Eu só sei que nada sei. Cada vez que eu sei mais, eu sei que eu sei menos. É bem essa sensação. E falando por detrás da toalha do atendimento, a gente vê agora um movimento, e aí eu quero veneno, eu quero caos. A gente vê um movimento muito consumista no mundo oracular, né? E eu não falo nem só sobre a quantidade de runas, por exemplo, que a gente pode vir a ter, mas a quantidade de oráculos na nossa mesa, né? Então, eu já vi em feiras, né? Tá aqui minha amiga Tiaga, que não me deixa mentir. Assim, 50 tarôs numa mesa. E quando eu falo 50, eu não estou exagerando. Tá? Não é a de intensidade. Eu não estou exagerando. É mais ou menos, se for parar para contar, é mais ou menos essa parada. E aí eu queria eu queria trazer esse assunto, né? Como é que você enxerga esse processo? Então, você hoje, né? Porque você teve um chamado, você teve uma identificação, um chamado assim, né? Entre aspas, mas você teve uma identificação, né? Você teve uma paixão ali. Isso teve um sentido, não foi um faniquito, não foi um surto coletivo, o seu cartão não estava quitado e você resolveu, eu vou gastar um dinheiro num negócio de madeira aí aleatório. Você teve uma magia ali envolvida, né? Com as runas, o tarô primeiro, depois esse baralho da Dona Rosa, que foi uma coisa que, enfim, não temos explicação. Teve um porquê, teve uma razão. Hoje você vê que para você tá bom, tá completo, tá suficiente. E como que você enxerga esse movimento, assim, ter mais oráculos é o que torna um atendimento eficaz? Você acha que eles precisam de complemento entre si? Você usa mais de um oráculo na leitura, por exemplo? Perfeito, Nath, perfeito. Vou responder de forma direta, curta e objetiva. Não é a quantidade de oráculos que define um bom oraculista. Ponto. Para eu ser uma boa oraculista, eu não precisaria de baralho de cigano, tarô, runas nórdicas, baralho de Dona Rosa Caveira. Não é isso que define um bom oraculista. Porque para o consulente não faz a menor diferença qual é o oráculo. Não faz. Porque ele não conhece, né? A questão a diferença faz pro oraculista, né? Tanto é que, assim, tem algumas pessoas que chegam até mim e falam, nossa, eu queria uma leitura com as runas. Porque, assim, as runas, elas têm o encanto delas, né? E, pô, legal, né? Vamos ler com as runas. Mas um oráculo não precisa do outro para complemento. O tarô se basta, as runas se bastam, o baralho de Dona Rosa Caveira se basta, oráculo de ossos se basta, baralho de cigano se basta. Eu gosto, nas minhas leituras, às vezes, e não é toda leitura, tá?
Não é toda leitura. Às vezes, por exemplo, sei lá, hoje eu senti que eu vou ler com o tarô, né? Então, às vezes, para a pessoa conhecer as runas, eu tiro um conselho final com as runas. Mas entenda, não é um complemento da leitura do tarô. O que o tarô tem que falar, ele vai falar. E mesma coisa as runas, né? O que o baralho da Dona Rosa tiver que falar, ele vai falar. Ele não precisa de complemento. Cada sistema oracular é único. Ele se basta, né? Então, você não precisa usar um para complementar o outro. Tá, tô lendo com as runas, deixa eu complementar com o tarô. Não, né? Às vezes, e não é comum, tá, Nath? Geralmente, eu vou falar de mim, né? Se eu começo o atendimento com as runas, eu vou até o final com as runas. Às vezes, eu pego e tiro um conselho final com o tarô. Agora, tem assuntos que não é que o oráculo não leia, mas eu, na minha preferência pessoal, eu gosto de usar XYZ. Entende que é diferente? Total. E aí também não tem a ver com o repertório, né? Por exemplo, de você não dominar X, Y, oráculo nesse assunto. Mas é uma questão de preferência pessoal. Preferência Tá tudo certo. pessoal, né? E tem dia que você fala, nossa, hoje eu vou pegar o tarô. Mas, cara, não rola de pegar o tarô, vai ser as runas, né? Naquele dia é pra você conversar com as runas. Pelo menos eu tenho muito isso. Eu achei muito bom você trazer isso, porque é uma coisa que acontece comigo. Então, quer dizer, não tô doida. Não tá doida, não tá doida. Tem dia que é pra ser as runas. Eu até falo, nossa, essa pessoa tal, tô com uma pessoa agendada, eu vou pegar o tarô. Não, eu vou pensando uma coisa e acontece outra, né? Que o baralho da Dona Rosa foi a mesma coisa, né? E isso foi recente, acho que até contei pra você, né? Eu acho que eu ia pegar o quê? Eu ia pegar, meu Deus, eu não lembro qual oráculo. Eu acho que eu ia pegar runas, porque eu tava naquela época eu tava... eu não lembro o que eu tava fazendo, mas eu tava muito runa. E, cara, na hora vem aquela intuição, aquela coisa, não, pega o baralho da Dona Rosa, pega o baralho da Dona Rosa. Eu falei, tá, então tá, eu pego, caramba, tudo bem. Aqui está. Não era o que eu queria, mas eu pego. E isso acontece, né? Acontece com o tarô, acontece com as runas, acontece com o baralho da Dona Rosa. E também com relação, por exemplo, né? Se eu tô fazendo uma magia, porque não tem como um magista fazer magia se ele não domina o oráculo. Pelo menos um oráculo ele tem que dominar, né? Porque o oracular é uma parte da magia, né? Como eu falei no início da nossa conversa, não tem como eu já sair fazendo uma magia sem entender o contexto daquela pessoa. Ou o meu próprio contexto, né? Eu fazer magia pra mim, eu preciso entender, né? Então, se eu tô fazendo uma magia com as runas, cara, não rola usar nenhum outro oráculo. Tem que ser as runas. Porque eu já tô mexendo com a egrégora, né? Então não tem lógica nenhuma eu pegar o baralho da Dona Rosa Caveira pra entender uma magia que eu vou fazer com as runas. Não tem lógica, não tem razão de ser. E nem sinto a vontade. E nem me passa pela cabeça, né? Nem me passa pela cabeça. E a mesma coisa, quando eu vou fazer alguma magia com Hecate, tudo, 99,9% das vezes é o tarô. Perfeito. A gente conversa por ali, né? Tem o oráculo de Hecate também, mas ainda tá muito embrionário na minha vida e eu entendo por quê. Ele é pra uma outra fase, ele é pra um outro momento, né? Sensacional. E você falou um negócio que eu achei bem interessante, né? E até mesmo energias que se conversam, aí a gente entra um pouquinho no veneno também. Mesmo que a pessoa seja uma praticante de algum tipo de culto afro-indígena brasileiro, galerinha, não confirme os seus processos religiosos no baralho de entidade, tá? Exato. É extremamente desrespeitoso. Porque se você tá dentro da Umbanda, dentro do Candomblé, do Ifá, da puta que pariu, existe um oráculo. Não é do baralho que isso vai ser respondido. A não ser, como o próprio Babatato colocou, né? Que esse oráculo ele tenha sido consagrado. E aí, para isso acontecer, existem muitos pormenores. E a gente já não recomenda aqui que você faça, mas ok. Ele precisa ter sido consagrado, ele precisa estar aliado a essa energia. E principalmente, né? Se você confiou num sacerdote, numa sacerdotisa, para que ele fizesse algum tipo de preparo espiritual para você, então ou você confia ou não confia. Ou tá com 2 pés dentro ou tá com 2 pés fora, tá? Então não acho que o negócio é bagunça. É tudo pombagira, entendeu? Calma lá, que o santo é de barro, tá? Perfeito, Nath. Inclusive, quando eu falo assim, confirmar magia, vamos supor, eu tô fazendo um trabalho espiritual com uma entidade. Eu jamais pegaria qualquer oráculo que fosse pra confirmar alguma coisa do trabalho que eu tô fazendo com essa entidade. Porque assim, ou eu confio ou eu não confio, como você bem colocou. A troco do que eu vou ficar vendo em oráculo como é que tá andando o trabalho, se a entidade tá fazendo ou não. Se não é pra confiar, não pede. Eu penso muito assim, porque eu fico pensando, se eu fosse entidade,
Tô lá, trabalhando pra ajudar o fulano, e o fulano tá olhando em oráculo por aí. O que eu tô fazendo? Mano, só de raiva eu ia pegar e enfiar lá naquela pessoa, desfazer tudo que eu tô fazendo. Eu falar, então vá merda. Eu sou muito assim, ou você dá pra mim, confia, ou você não dá. É isso. Então imagina. É o que eu penso. Quando eu falo de confirma magia, é magia que eu tô fazendo. Tanto é que perguntas que eu não respondo para as pessoas que me perguntam é: ah, eu vou no terreiro de tal, eu pedi pra entidade tal, eu queria saber como que tá andando. Eu não vou fazer isso. Jamais. Você vai lá, volta no terreiro tal e conversa com a entidade. Você não foi lá, não foi mulher o suficiente, não foi homem o suficiente para sentar na frente da entidade numa consulta e pedir, por que você não faz o mesmo para perguntar como que tá indo? Você tá fazendo um trabalho com a sua mãe de santo, com seu pai de santo, com seu sacerdote, com a sua sacerdotisa. Não é pra mim que você tem que perguntar. Esse tipo de pergunta eu não respondo. Por 2 motivos. É extremamente antiético e é extremamente desrespeitoso com a egrégora e com a pessoa que você tá trabalhando. A pessoa que eu falo tanto do lado de cá quanto do lado de lá. Ou você confia ou você não confia. E assim, cara, se você é louco o suficiente pra desrespeitar, eu não sou. Eu tenho amor à minha vida, né? E eu Escolha as suas batalhas. Eu vou arranjar confusão com a entidade? Eu não, filho. Meu gato passando. Falou, Do nada. apareceu. Apareceu, do nada ele passando. Aqui assim, né? Ao vivo. Então, assim, se você quer desrespeitar quem você foi lá pedir ajuda, aí é uma opção sua, né? É o que a gente tá falando. Você é livre pra fazer o que você quer. Não me põe no seu rolo. Não me põe no seu rolo. Eu não quero saber dessa história. Então, essa é uma das perguntas que eu não respondo. Ah, eu fiz um trabalho, independente de onde que seja esse trabalho. Seja trabalho de bruxaria, magia, de umbanda, candomblé, de quimbanda, não me interessa de onde que é. Ah, mas você é devota de Hecate, eu fiz uma magia com a fulana de tal, com a força de Hecate, então você vai lá e conversa com ela. Eu não. Eu não vou interferir. É desrespeitoso demais isso. Porque se fosse comigo, eu ia falar assim, só de raiva eu vou desfazer tudo. Ah, que saco. No melhor dos cenários, né? No Porque já que melhor. a porta tá aberta, por que não jogar uma azaração dali pra baixo? Exato, se pegar num dia bom, né? Se tiver de bom humor, então paro de fazer. Agora, se pegar num dia ruim, sabe-se lá Deus. É isso. Não, eu amei. Exatamente isso. Eu jamais faria isso. Não sou eu isso, entendeu? É antiético, é desrespeitoso, é tudo isso. Então, eu penso assim, confia na sua sacerdotisa, confia no seu sacerdote, confia na sua mãe de santo, no seu pai de santo, confia na entidade que você foi lá nos pés dela e pediu. Ou você confia ou você não confia. E, tipo, entrega e vai. E faz a tua parte também, né? Porque a galera acha que magia é mágica, não é assim. Magia precisa ter via de manifestação. Por exemplo, eu queria fazer uma magia pra me tornar um jogador de futebol. Tá, você sabe jogar futebol? Não. Mano, como é que você quer que a magia aconteça? Não vai acontecer, mano. Não tem via de manifestação. Ah, eu quero me tornar uma cantora famosa. Você sabe cantar? Não, mas eu quero ser uma cantora famosa. No mínimo você tem que estar no meio, no mínimo você já tem que estar ali, né? A magia precisa de via de manifestação para acontecer. Sem via de manifestação, a magia não acontece, porque magia não é mágica, né? Que em alguns cultos de matriz africana fala precisa ter caminhos, né? Ou o caminho tá fechado, ou seja, né? Na bruxaria eu uso o termo via de manifestação. Na bruxaria, na magia, né? Na magia cerimonial fala via de manifestação. A gente precisa ver se tem via para isso, se tem caminho para isso. Às vezes tem caminho, mas você precisa fazer uma limpeza antes, tá bloqueado por X, Y, Z, dá para trabalhar. Mas às vezes não tem caminho, não tem via de manifestação. Fala, meu anjo, não vai dar. Por isso a importância de você oracular antes, né? Por isso que não existe modelo de magia e de feitiço. Vou pegar o exemplo das simpatias, né? A gente tem várias simpatias e isso é muito cultural do brasileiro. Tem gente que faz a mesma simpatia para uma pessoa funciona e para outra não. Por que será? A fórmula de bolo pode funcionar para um, pode não funcionar para o outro, porque cada um tem um contexto. Por isso que não existe um modelo só de magia, não existe um modelo só de sigilo, não existe um modelo só de bandruna, que a gente vê à torta direito. Use essa bandruna para proteção, use essa para atrair dinheiro. Cara, você não sabe se isso é para você. Você precisa oracular, ver o que está acontecendo com você, para aí sim a gente sentar e fazer. É isso. Perfeito, nossa, sensacional. O povo aqui tá de boca aberta. O Cris colocou aqui uma verdadeira aula. Já fiz até a propaganda aqui do curso de tarô. Vem aí, ver, ano que vem vem aí, galera. Acompanhem as novidades, tá? Mas não é meu, não, tá? É da amiga Thiago. É meu curso de tarô, gente. Esse ano era para sair esse ano, mas por questões de trabalho CLT acabou não saindo. Mas o ano que vem tá aí.
É meu primeiro compromisso do ano que vem é ele. Vocês podem ficar tranquilos, tá? A gente tá junto nessa e vocês vão gostar. Deu pra perceber, né? A gente falou pouco. A gente falou, assim, sobre um assunto que talvez... foi o que eu falei pro Tata ontem, né? Muito se fala, pouco se sabe na realidade, né? Porque se fala muita merda. E o pouco que a gente viu aqui da Iera, porque daria pra ficar muito tempo, vocês viram o nível de qualidade, o nível de seriedade. Então, assim, cara, olhos fechados e a confiança nela é total e plena. Por isso, né, se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, esse é o momento. Iera, eu tenho pedido para os convidados, né, dentro das possibilidades, é claro, baseado em tudo que a gente conversou, se você quiser trazer uma tiragem, uma leitura, uma mensagem, e aí você direciona para a maneira que você sentir agora, né? Se é para esse pessoal que está aqui na live, se é para quem está interessado em oráculos, você que sinta no seu coração a gratidão e puder trazer uma mensagem das runas para nós, para a gente ver essa magia acontecendo ao vivo. Ai, perfeito. Então bora de runas nórdicas, né? A mesa tá montada aqui pra isso. Deixa eu pegar aqui essas runinhas. Então pode ser uma mensagem pra quem tá presente agora aqui na live, né? Não sei se vai servir pra todo mundo, uma mensagem geral, não sei se vai dar pra todo mundo, mas pra alguém vai ser, eu acho que vai fazer sentido, né? Então bora lá? Então bora lá. Então eu pedi uma mensagem pra quem tá presente hoje aqui na live, né? Uma mensagem geral, né, gente? Não vai ter, né? Um cunho muito assertivo, mas é uma mensagem. Eu pedi uma mensagem de aconselhamento. Veio a runa Gebo, a runa Hagalaz e a runa Vúnio. O que as runas estão querendo dizer aqui? Muitas vezes a gente espera na nossa vida que coisas extraordinárias aconteçam para que a nossa vida melhore ou que a nossa vida mude. Porém, né, na maioria das vezes não vai acontecer. As mudanças que a gente quer na nossa vida para melhor, elas dependem da nossa atitude diária, né? Da gente manter um equilíbrio. O segredo é caminho do meio. Qualquer excesso, ele é prejudicial pra gente. Então, o que as runas falam é: mantenha o equilíbrio, esteja aberto às mudanças, não lute contra as mudanças, mas não espere coisas grandiosas, tá? A mudança você constrói no dia a dia de maneira consistente e consciente. Então, quando você faz isso, você fica aberto para que novas coisas cheguem, né? É aquela coisa, eu quero que minha vida mude, mas eu não quero mudar minhas atitudes. Não tem como. Não tem como, né? É a mesma coisa que eu querer encher de suco de laranja um copo que tá cheio de água. Não dá para encher. Eu vou ter que esvaziar o copo para poder encher com o suco de laranja que eu quero. E para eu poder esvaziar esse copo, precisa de atitudes minhas, né? O copo não vai esvaziar sozinho. Então eu tenho que ir lá, pegar o copo, esvaziar corretamente, porque senão eu posso ficar toda molhada nesse processo. Tomar cuidado para não quebrar o copo, senão eu vou me machucar. Para aí sim eu colocar o suco de laranja que eu quero. Então é esse conselho que as runas vêm trazendo. Não espere acontecimentos extraordinários para você mudar sua vida. Mude através das atitudes, com equilíbrio e constância, e remova o que não serve mais para dar espaço para o novo, senão o novo nunca vem. Tem que tirar o que não serve mais para o novo vir. Espero que faça sentido para alguém essa mensagem, gente. Perfeito. Perfeito. Expectativas jogadas no chão, mas a realidade ela é dura, porém inconsistente. Runas nórdicas, gente, é assim. Elas não são de muito frufru, não. Fala o que tem que falar. É isso. Não, e ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Você é incrível, minha querida. Você é incrível. E Eira, vamos fazer o nosso momento do marketing, né? Agora, nesse final de ano, como é que a gente te encontra? A gente pode te procurar com qual finalidade? Como é que tá essa vida? Perfeito.
Vamos lá, Nath. Pode me procurar aqui no meu perfil do Instagram mesmo, arroba tarô da bruxa natural, que esse nome já tá me incomodando um pouco, né? Porque, como eu falei, eu abri esse nome e eu lia só tarô, né? Eu já tô pensando em mudar ele. Mas, por enquanto, é ele. Pode me chamar no WhatsApp, link na bio. E agora, no final do ano, tá? Semana que vem, eu vou começar a abrir as vagas para as previsões de 2025. Em especial, o mapa rúnico. O que que é o mapa rúnico? É uma leitura personalizada de tom preditivo para cada mês do seu ano de 25. Então, o que tem nessa leitura, né? Fazer uma previsão das tendências do que vão acontecer para cada ano do seu 2025 com aconselhamentos, para você poder ter ele em mãos. Por que eu falo que eu vou abrir as vagas? São poucas vagas. Porque o mapa rúnico, ele só é lido em um único momento do ano, né? Aí vem o que a gente estava falando essa live toda, né? Segundo a tradição nórdica, a gente vai entrar na época do Yule-Brot em breve. É uma época que os nórdicos utilizavam para fazer as previsões do próximo ano deles. Então é um portal que tem muita afinidade, tem muita abertura para leituras oraculares. Então o mapa rúnico eu só faço nesse momento. Então por isso não dá para ficar atendendo todo mundo. É uma leitura que é demorada, ela é muito detalhada, porque eu vou fazer a previsão de cada mês, janeiro, fevereiro, março, abril até dezembro. Vou ver qual vai ser a sua runa regente, explicar sobre ela e entregar tudo isso para você. Então semana que vem eu já vou começar a fazer os agendamentos, já vou abrir as vagas e ficar atento aos stories, ficar atento ao perfil e ao link da bio. E fora isso também, né? Eu falei do mapa rúnico, porque agora é a hora do ano, que é o momento dele. Pra quem curte tarô, eu também vou fazer a mandala do ano com tarô, que é o mesmo modelo do mapa rúnico, só que eu vou abrir a mandala, né? Que é mais característica do tarô, a mandala. Também uma previsão mês a mês do seu 2025. E tá, eu não quero fazer previsão de ano. Eu tô com uma questão pontual, tô com um problema, eu quero um aconselhamento. Pode continuar procurando, né? Só que atenção, a minha agenda ela é bem disputada, minhas horas para leitura são pouquíssimas, então se você precisa de leitura, procure, né? E veja os horários que eu tenho disponível. Dificilmente eu tenho pro mesmo dia que você vai me procurar, tá? Então é isso. Então, para leituras oraculares, é só me chamar. Maravilhosa, maravilhosa. É a deusa das runas e do tarô. É um absurdo. Dos oráculos do contexto geral, mas esses dois, ela dá um pau, gente. É absurdo. Você é ótima, minha Tiaga. Você também manda muito bem no tarô e nas runas, amiga Tiaga. Você arregaça com eles. Mas agora, não é o meu momento. Eu dou meu depoimento quando você for vender o curso do tarô. Aí as pessoas ficam sabendo. E aí vai ser depoimento sincero, viu? Porque quem sabe faz ao vivo, Brasil. E Ira, eu queria muito agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade. Como você mesma já trouxe para nós, né? A sua agenda não é uma agenda fácil, é uma agenda disputada, é complexo. Então, eu reconheço e agradeço você ter escolhido dividir, compartilhar com a gente o seu conhecimento, a sua visão pessoal, porque eu também entendo esse caminho espiritual como um caminho de liberdade, mas ao mesmo tempo que a gente tem, né, a nossa privacidade, porque é a nossa identidade. Então, dividir isso, independente do nível, é algo muito importante e que para mim é muito valioso. Então, eu reconheço, eu enxergo isso e agradeço infinitamente, tá bom? Muito, muito, muito obrigada. Obrigada a vocês que estão aqui, gente, que ficaram até o final, que acompanharam. Você aí do futuro que está assistindo a gravação. Eu espero que vocês tenham encontrado aquilo que vieram buscar, tá bom? E obrigada mais uma vez, amiga Tiaga, você arrasa. Não, amiga Tiaga, quem tem que agradecer sou eu. A sua confiança em me trazer aqui, porque a hora que você me fez o convite, eu falei assim, cara, mas o que eu tenho pra compartilhar, né? Ela trouxe uma galera de peso, né? Quem sou eu na fila do pão? Então, eu que tenho que agradecer a confiança em você me trazer aqui. Quem estiver me seguindo sabe que eu sou bem low profile, eu não vou aparecer, né? Por N questões e a principal delas, não tô afim. Essa é a principal. Tem outras, mas eu não tô afim, porque meu desejo não é ser celebridade de internet, não é ser famosinha de internet, é fazer o meu e atender as pessoas que vierem até mim com respeito, ética e dignidade. Então, por isso que eu agradeço, Nath. Eu não sou de fazer live, por isso que eu falei, gente, corre pra assistir, porque é um evento. Mas quando a minha amiga Tiaga chama, eu venho. Porque é a minha amiga Tiaga. E você, Nath, você tem aqui todos os créditos do mundo comigo. Então, um convite seu eu jamais recusarei. Por isso, muito obrigada pelo espaço e pela confiança de falar um pouquinho do meu mundinho.
Axé. Eu espero, minha amiga, que as encruzilhadas permaneçam nos mantendo juntas e nos fortalecendo de coração. Axé. Axé. Axé, salve também, né? Salve o povo de lá que veste o preto. Caire Hecate. Assim seja, o nome dessa senhora que seja sempre louvado também, porque muitas histórias, amiga, muitas histórias. Muita Então, obrigada mais uma vez. história. Quem viveu sabe. Quem viveu sabe. E, e assim, gente, a Iera finalizou brilhantemente, né? Não poderia ser outra pessoa, e também não poderia ser outro oráculo, né, a finalizar esse processo. A gente começa semana que vem com as aulas sobre a cartomancia do baralho de Dona Rosa Caveira. E como eu falei para vocês, né? Quem sabe faz ao vivo e a voz do povo é a voz de Deus. Eu vou abrir uma caixa de perguntas entre hoje e amanhã para a gente conversar, né? Eu separei alguns conteúdos já de comentários das outras lives para a gente aprofundar nessa cartomancia, porque a dúvida das pessoas não é óbvia, a dúvida das pessoas não é simples, não é boba. A pergunta boba é a pergunta que não se faz, ok? Então, assim, homem pode jogar esse baralho? Pergunte, pergunte. A gente está aqui para isso, eu estou aqui para isso, eu tenho um conteúdo já gravado e já vou dar um spoiler para quem está aqui, baralho de pombagira é tudo a mesma coisa? Então eu gravei um conteúdo assim, que não é, meu Deus, não, eu gravei uma aula igual eu dou para os meus alunos no curso. Eu peguei os meus baralhos, eu estava guardando hoje, inclusive, para mostrar para vocês, para exemplificar. Eu trouxe referências, eu trouxe autores, tá? Para que vocês conheçam esse mundo. Então, não tem conteúdo raso, não tem pergunta boba, tá? Eu tô me colocando aberta aqui, porque essa turma, a turma Inferno, ela carrega muito da energia dessa carta, né? Que é uma energia de insegurança e de muita caraminhola na cabeça. Então, às vezes, a gente vem com um senso comum, a gente vem com um vício, com uma crença que não engrandece, que só nos limita. E a forma de quebrar isso é trazendo conhecimento. Só que eu só vou saber qual é o conhecimento que é útil para vocês se vocês me falarem. Então, que Exu e Pombagira, que Dona Rosa Caveira mesmo, abençoe as nossas boas trocas. Eu estou aqui disponível, aberta. E semana que vem o caldeirão já ferveu e tem muita coisa para vocês aprenderem comigo. Eu espero encontrar com todo mundo aqui, tá bom? Então, um beijo, gente. Boa noite, bom final de semana. Bom descanso para quem é de descanso, bom passeio para quem é de passeio. Que Pombagira abençoe a nossa vida com dinheiro e com aquilo que o dinheiro não é capaz de comprar. Iera, um beijo e a gente se vê daqui a pouco. Laroie! Laroie, Mojuba. Gente, aproveitem a caixinha da Nath, tá? Esse baralho da Dona Rosa Caveira, ele é transformador, ele foi muito importante. Ele é muito importante, como eu falei pra vocês, a gente tá num processo. E eu tive o privilégio e a honra de ter a Nath como minha mestra. Então, eu só digo uma coisa pra vocês. Vai. Recomendo. Vai. Eu amei. Eu digo uma coisa. Vai. Vai. Obrigada. E é sobre isso. Beijo, gente. Laroie. Laroie.